E por fim, para finalizar nossas intervenções conservativas, a gente tem o terceiro e último método, que é o método de manobra obstétrica. Pessoal, lembrando, esse método, geralmente ele é aplicado junto com o outro, tá bom? Então não são feitos de forma isolada. Eu trago de forma isolada para ficar didático para vocês. Porém, nada impede de você aplicar uma tração forçada junto com auxílio às contrações. Um auxílio à contração junto com uma manobra estética mais a tração forçada, tá bom? Então pode ser feito ao mesmo tempo, levando em consideração tudo o que eu estou comentando com vocês aqui. Então, por fim, para finalizar a nossa aula, as manobras obstétricas, elas consistem aí em eu reposicionar um feto que esteja mal posicionado. Esse reposicionamento pode ser feito de duas formas, digital ou manual. Manual é quando a minha mão consegue entrar lá dentro do útero daquela mãe e fazer a correção. Digital é quando apenas o meu dedo consegue fazer a correção, se possível. Digital é mais em pequenos animais e manual a gente deixa para fazer em grandes animais. Nós temos aí alguns movimentos que nós vamos aplicar para se fazer as manobras obstétricas. Então, nós temos o movimento que a gente chama de retropulsão, o movimento de rotação, o movimento de extensão e de flexão. Então, são 4 manobras obstétricas que eu tenho para ser aplicada naquele momento, fazer a correção, caso ele esteja mal posicionado, e a sua retirada. Lembrando que se tiver passado um tempo muito prolongado daquele trabalho de parto daquela fêmea, lá das fases do parto, às vezes a gente considera o animal aí diretamente para uma cirurgia e não para esse método conservativo, tá bom? Então tem que ser aplicado também uma anamnese para você ter esse conhecimento sobre quanto tempo faz que isso está acontecendo. O seu exame obstétrico vai pontuar essa gravidade do caso e aí sua intervenção vai ser feita da melhor forma possível. Então, eu vou mostrar para vocês como que é feito cada manobra em separado não, em conjunto, porque a gente não acaba fazendo uma em isolado, mas sim em associação com outras. Então, aqui a gente vai ter um exemplo, né, de se aplicar essas manobras obstétricas. Como vocês observam aí na imagem, a gente tem um feto mal posicionado. Lembrando que em outras espécies, essa situação pode requerer apenas a cirurgia. Não tem outro jeito que não a cirurgia. Em algumas outras, a gente ainda consegue fazer algum método conservativo, como é o caso dessa que está sendo demonstrada aqui nesse slide. Tá? Então, é um animal que está aí numa apresentação transversal e numa posição lateral e atitude estendido, né, como vocês estão vendo ali no interior. Para eu fazer uma manobra obstétrica de correção, eu vou ter que aplicar aí o movimento de rotação e extensão. Então, aí são os dois movimentos sendo aplicados em conjunto para fazer a retirada do feto aí do interior do útero da mãe. Fiz a rotação, fiz a extensão, consigo fazer sua retirada. Em seguida, tem um outro exemplo para mostrar para vocês de algo mais rotineiro. Tá? Em grandes animais, uma das principais causas de distocia é o mau posicionamento fetal, e o que a gente observa aí são essas flexões, as atitudes erradas. Apesar de a gente ver aí esse potro, por exemplo, numa apresentação longitudinal posterior, que pode ser eutóxica sem problema nenhum, numa posição superior, ele está numa atitude flexionada. Então, aqui a gente observa uma flexão de tarso em membro pélvico esquerdo que impede a sua passagem. O que eu vou ter que fazer? Empurrá-lo para dentro. Esse movimento de empurrá-lo, né, de volta para dentro do útero, isso é chamado de retropulsão. Então, a retropulsão consiste em eu empurrar. Depois, a extensão, que é o que está sendo feito aí manualmente, a extensão da articulação do jarrete para permitir a passagem do potro através do canal do parto. Sempre tomando os devidos cuidados, tá bom, pessoal? E por fim, o último exemplo aí também que requer uma manobra obstétrica e também é encontrado de forma rotineira para quem lida com distocias nesses animais, é esse exemplo aí de flexão de membros torácicos com a inserção da cabeça em meio a eles. Então é necessário aí o movimento de retropulsão, que é o que foi feito, e extensão dos membros. Reposicionamos e a gente faz a tração forçada.
E essa tração forçada pode ser manual, pode ser através de cordas, de correntes, desde que feita dentro daquelas regrinhas que eu mostrei para vocês, né, da forma mais adequada possível. E a partir daqui, a gente chega ao fim dessa explicação sobre os métodos conservativos de intervenção ao parto distóxico, ok? Lembrando que em seguida nós temos que falar ainda dos métodos cirúrgicos, e aí vão ser aqueles outros 4 métodos lá que a gente tem a ser falado. Então, o que é importante a gente saber em relação aos métodos conservativos, pessoal? Que eles podem ser aplicados em associação um ao outro, porém só serão feitos diante do exame obstétrico que a gente realizou previamente à escolha do melhor tratamento para aquele animal. E aí, quando não for possível fazer o conservativo, ou durante o conservativo eu vi que não vai ter jeito, eu parto para o método cirúrgico. Em relação aos cirúrgicos, nós vamos deixar aí para a nossa próxima aula ser comentado. Tá? Então a gente finaliza por aqui essa nossa primeira parte da nossa conversa sobre esse assunto.